Boa noite, prezados pacientes. Estou aqui para conversarmos um pouquinho de novo sobre a terceira dose da vacina, a dose de reforço. De acordo com aquele documento que já foi enviado, como surgiram algumas dúvidas, alguns telefonemas, eu estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho melhor, porque sei que já houveram muitas notas técnicas e fica um pouquinho confuso, né, para quem não tem muita intimidade com esse assunto. Vou tentar esclarecer um pouquinho melhor para quem leu e não entendeu, como já houveram alguns telefonemas, vou tentar esclarecer, tá? As pessoas têm perguntado, mas eu preciso fazer mesmo essa dose, essa terceira dose ou essa dose de reforço? Eu diria que, como eu já falei, na verdade, todo mundo em algum momento vai precisar fazer. Mas o que acontece? Nesse momento, o que tem se observado, isso não só no Brasil, mas no mundo todo? As pessoas acima de 70 anos e as pessoas que são consideradas imunodeprimidas, elas têm tido mais adoecimento e, inclusive, alguns casos até de falecimento, né? Então, são essas pessoas nessa faixa etária, acima de 70, 80 anos, e as pessoas consideradas com um alto grau de imunossupressão, que são as candidatas para fazer essa dose de reforço, tá? Por isso que o Brasil, felizmente, né, embora a gente tenha começado a nossa vacinação atrasada, felizmente nós somos candidatos e temos condições de fazer essa dose de reforço. Por isso eu digo, estou falando felizmente, não sei se vocês têm essa informação, existem só 10 países no mundo que são detentores de 75% das vacinas, né? Então a gente tem que se considerar felizardo em podermos ter acesso à vacinação dessa terceira dose, dessa dose de, a gente chama de booster, que é essa dose que vai nos incrementar os anticorpos, embora já tenha sido feitas 2 doses iniciais, tá? Então, assim, quem que precisa fazer, né? Quem é que tem esse alto grau de imunodepressão, né? Então, são as pessoas, quanto mais idosas, então a dose vai começar a partir do dia 15 de setembro, como está nessa nota técnica que eu já enviei para vocês, tá? Tem alguns estados que começam uma data, outros começam outra data, né? Infelizmente, o Brasil não tem não existe o Brasil, a vacinação, vocês sabem, foi toda em desacordo, um estado com o outro, a campanha de vacinação não foi homogênea, né? Então, a nossa data aqui em Santa Catarina é dia 15 de setembro que ela inicia, né? E eles vão começar vão incluir adolescentes, gestantes, e os idosos vão começar dos mais, né, acima de 90, 85, e depois vão diminuindo até chegar aos 70 anos, e os pacientes imunodeprimidos vão seguir eu vou ler aqui, para quem não leu a nota técnica, os pacientes que têm direito a fazer a vacinação, essa dose de reforço. Então, o que diz ali? São considerados pacientes com alto grau de imunossupressão. Inclusive, modificou um pouquinho essa nota em relação à primeira nota, tá? Então, o paciente tem imunodeficiência primária grave, tá? Não é o caso dos nossos pacientes aqui. Pacientes que estão fazendo quimioterapia para o câncer, pacientes transplantados de órgão sólido, caso do transplante de rim, transplante de fígado, ou de célula-tronco hematopoética, tá? Pacientes que vivem com HIV, paciente uso de corticoide com dose acima de 20 miligramas de prednisona, que na outra nota era 10 miligramas, agora é 20. Paciente que usam drogas modificadoras de resposta imune, aí entra os nossos pacientes, pacientes em hemodiálise, pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, doenças reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias, tá? Inclusive, nessas pacientes que usam as medicações das doenças reumáticas, mudou, mais abaixo vem a nossa listinha aqui, ó. Quais são as drogas modificadoras de doenças de resposta imune? Na primeira nota técnica, eles colocavam
o metotrexato e a leflunomida não como alta imunodepressão, tá? E nessa nota eles já colocam, então, metrexato, leflunomida, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, 6-mercaptopurina, que nossos pacientes praticamente não usam, os biológicos de uma maneira geral, infliximab, etanercept, umira, adalimumab, tocilizumab, canakinumab, golimumab, certolizumab, abatacept, secukinumab, ustekinumab. E os inibidores de JAK, que é o tofacitinib, o baricitinib e o upacitinib, tá? Então, na verdade, são praticamente todos os medicamentos que a gente usa aqui, exceto a hidroxicloroquina, tá? Que ela não é um imunossupressor nem de grau nenhum, tá? E o outro medicamento que não está contemplado aqui é a sulfasalazina, tá? Mas a sulfasalazina tem vários estudos mostrando, estudos mais recentes, que ela também, os pacientes têm um pior prognóstico, quem faz uso em relação à Covid-19. Então, nós, os reumatologistas, embora não esteja nessa lista, nós consideramos que ele também compromete o sistema imune. Estamos agora também colocando na lista de pacientes que devem fazer a vacina da Covid-19, tá? Então, se vier um paciente para o nosso consultório nesse momento agora, nós colocamos que ele deve, pela medicação, tá indicado também fazer a vacina, tá? Então, vocês vejam que isso tudo é bastante dinâmico, né? À medida que os estudos vão saindo, que nós vamos aprendendo com o vírus, todas essas notas técnicas vão se modificando de acordo com o aprendizado que a gente vai tendo com os estudos que vão aparecendo, tá? Então, o que é importante dizer é o seguinte, quando deve ser feita essa vacina? Os pacientes estão usando os imunobiológicos, os nossos medicamentos. A vacina deve ser feita 28 dias depois da última dose da vacina da Covid que o paciente fez, tá? Nos pacientes acima de 70 anos, a dose deve ser feita 6 meses depois da última dose da vacina que ele fez antes. Então, é diferente, tá? O esquema para fazer para os pacientes acima de 70 anos e os pacientes que fizeram a vacinação no esquema que estão usando imunossupressor. Aí o paciente, não, mas já faz 4 meses que eu fiz. Não tem problema, tá? Quanto mais cedo fizer, melhor, tá? Mais você vai estar melhor coberto. Ah, mas faz 2 semanas que eu fiz. Não, então espera completar 28 dias, pelo menos 28 dias, para fazer a terceira dose da dose de reforço, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, não tem problema, liga e pergunta, tá? O que tem que ficar bem claro é que tem que entender como é que tem que fazer a vacina, entendeu? Tá? Então, assim, ó, paciente acima de 70 anos, que vai fazer por causa da idade, ele tem que ter completado 6 meses da última dose da vacina da Covid. E o paciente tem doença reumática, ele tem que ter pelo menos 28 dias da última dose da vacina para Covid. E além disso, tem a questão de qual é o remédio que a pessoa está usando, né? Tem as suas particularidades de acordo com a medicação que está usando. Por exemplo, tem uma paciente nossa, talvez ela vá ver o vídeo, que ela ligou para saber, meu tal remédio. Eu disse para ela, tem que suspender tua medicação, que é no caso o micofenolato, durante 1 semana, para daí fazer a vacina, né? Então, são todas coisas que a gente aprendeu durante a pandemia, à medida que os estudos foram aparecendo, foram surgindo, a gente foi aprendendo como é que a gente teria que fazer a vacinação em vigência de tais e tais medicamentos. No caso do micofenolato, é 1 semana. No caso do rituximab, né, que é uma abitera, a gente aprendeu que tem que ser 1 mês antes da próxima dose do rituximab, tá? Porque o rituximab também impede, dificulta a produção de anticorpos
da vacina da Covid-19. O que mais que eu ia falar para vocês? Tá, mas então o paciente vai chegar lá e vai dizer, não, eu tenho lúpus ou eu tenho espondilite e eu quero fazer a vacina. Deve estar lá no cadastro, né? Deve estar lá no cadastro da onde vocês fizeram a vacina. Eles devem ter registrado lá se vocês levaram aquele atestado que eu forneci na primeira dose, na segunda, né? Na primeira e na segunda dose. Mas se eventualmente não tiver, se vocês quiserem levar um outro atestado, só dá uma ligadinha lá, tá? Que a gente vai dar, eu forneço o atestado para cada um de vocês. Nessa nota técnica aí, ali diz que se levar um exame, se levar receita, teoricamente eles teriam que aceitar, né? Mas, e outra coisa, se vocês assistiram aquela live também que eu sugeri da Sociedade Brasileira de Reumatologia, lá no Reuma Insta, o pessoal lá sugere que os pacientes levem a nota técnica para mostrar para o pessoal que às vezes a pessoa que está vacinando não tão bem a par, né? Mostrar de como que está escrito lá, não, eu sou paciente reumático, está aqui escrito que se eu levar um exame meu mostrando que eu tenho a doença, um exame que tem pelo menos 1 ano de validade, eu tenho direito de fazer a vacina de reforço. Então, está escrito ali. Também você pode usar, não quer lá no consultório pegar atestado, também dá direito de fazer essa dose de reforço, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ainda queiram perguntar, só dá uma ligadinha, mas eu imagino que eu tenha esclarecido, tá? Então, essa dose de reforço, nesse momento, ela é para os idosos, né, acima de 70 anos, tá? Vai começar dos mais idosos, como a gente fez antes, né, de trás para frente, e começa a partir do dia 15 de dezembro, a vacinação, e para os pacientes, os adolescentes, né, gestantes, e para os pacientes que têm a imunidade comprometida, porque são os de risco ainda em função dessas, que se viu que são os pacientes que ainda estão, apesar das 2 doses, estão adoecendo, né? Por isso que quer se reforçar isso, ainda mais que tem essa variante Delta aí, a gente não sabe o que mais que vem pela frente, tá? Mas possivelmente, se a gente tiver produção maior de vacina, provavelmente toda a população vai fazer terceira dose, que nem a gente faz para gripe todo ano, né? Que uma vacina, são poucas que duram 5 anos, né? Tem algumas que duram 10 anos, né? E esse vírus, com tanta mutação que vocês sabem que ele está tendo, com tantas variantes, provavelmente a gente vai ter que fazer a cada 6 meses, máximo, 1 vez por ano, não sei se vai durar, tá? Será que está bem esclarecido? Espero que esteja, tá? Um grande abraço para todos. Gente, máscara, tem que usar máscara, distanciamento ainda precisa, tá? A vacina é o melhor armamento, mas ela não é o único. Sem a máscara, nós estamos nos Estados Unidos, que tem mais de 50% da população vacinada. Nós temos 30%. Eles estão com uma epidemia, dentro da pandemia, com uma epidemia na faixa etária. Eu não lembro, em 3 semanas eles tiveram 500 mil casos novos de crianças e adolescentes com casos novos de Covid-19, tá? Então, é muito complicado não se manter o uso da máscara. É necessário manter o uso da máscara e o distanciamento para a gente não ter uma nova recrudescência da doença aqui no Brasil, tá? Vamos manter firme, gente, firme, vamos manter firme para a gente conseguir superar isso aí, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Beijo, tchau, tchau.